Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver novamente o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos e vamos falar de Deus. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que quando da passagem de Napoleão sobre a Terra, ele tinha uma missão e acabou parte dela não sendo cumprida, que era desenvolver o lado europeu, e ele acabou se empolgando com a parte da guerra. Depois da sua passagem, todos os numes, ou seja, todos os representantes das religiões na face da Terra, se reuniram no espaço e pediram a Deus, a Jesus, que mandasse o Consolador prometido. E segundo está escrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Jesus escolheu um dos seus discípulos mais lúcidos, que veio a ser Kardec. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos nos mostra muito isso. Ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus. Então, essa pergunta do que é Deus mostra já a grandeza da sabedoria de Kardec para entender desde o princípio, sem que os espíritos ainda tivessem colocado a ele a resposta, de entender a grandeza de Deus. Então, os espíritos respondem o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós temos uma visão ainda, na maioria das vezes, muito pequena de Deus. Muitas vezes nós achamos que o Deus é o Deus da Terra, que somente, que é o Deus de determinados povos, de determinadas religiões, mas Deus é do universo, é Deus de toda parte, é infinito, Deus, e todas as suas qualidades são infinitas também. Então, a nossa visão de Deus, o Espiritismo, Jesus já modificou bastante essa visão, porque antes de Jesus, a visão de Deus era do Deus dos exércitos, o Deus que punia, o Deus que privilegiava esse povo em detrimento dos outros. Jesus já qualificou Deus de uma forma mais perfeita que ele achou, chamando-o de Pai. Porque como Pai, como Criador, como o Espírito de Verdade respondeu a Kardec, causa primária de todas as coisas, ele tem também um infinito amor para cada um dos seus filhos. Cada um de nós recebe de Deus o seu infinito amor. Então, esta visão de Deus, hoje, pelo conhecimento espírita, nós já temos bastante ampliada, que Deus está em todo o universo, no infinito do universo, e ele tem todos os infinitos atributos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, muda tudo. Eu assisti uma palestra faz um mês e pouco do Rossandro, no YouTube, e ele falou o seguinte, que a gente devia ler o Velho Testamento, que muitos espíritas não leem. E eu também nunca tinha lido o Velho Testamento, e comecei a ler. Então, o povo hebreu, eles tinham uma visão muito particularizada de Deus. E o que acontecia? Quando eles iam para uma guerra, por exemplo, geralmente o rei lá de Israel pedia para algum médico, por isso que ele chamava, não tem nenhum profeta, para ver o que Deus ia falar daquela guerra. E, como nós sabemos, João Evangelista já tinha dito isso, né? Não confie em todos os espíritos. Pergunte primeiro se o espírito vem de Deus, né? Então, muito das coisas que se fala em Deus no Velho Testamento, logicamente não é da Deus. Porque há umas situações que a gente percebe claramente
Quando Moisés, por exemplo, volta lá onde ele foi receber os 10 mandamentos e já tinham feito o bezerro de ouro, ele pega, fica irado e diz que Deus mandou matar todos aqueles que tinham feito aquilo. Nesse momento, 3.000 pessoas são tiradas a vida de 3.000 pessoas. Olha, se no próprio 10 mandamentos, o 5º mandamento fala não matarás, logicamente essa parte não podia ser de Deus. Então é importante nós termos essa visão de Deus no universo, Deus infinito em todos os seus atributos. Então, quiseram colocar, Kardec perguntou, então podia definir Deus como infinito? Ele falou, não. O infinito é um dos atributos de Deus. E o que é infinito? Nós temos dificuldades de conceber o infinito. Porque para qualquer lado que nós se dirigirmos, nunca tem fim. Mas Kardec também fala que seria mais difícil nós concebermos o finito. Por que o finito? Porque íamos até um lugar e daí para lá teria o quê? Como que a gente vai? Vai pelo espaço aqui. Milhões de anos. Chega num momento, acaba. E do outro. E para lá, o que é mais difícil? Então, apesar do nosso entendimento ainda ser bem difícil nós concebermos essa noção de infinito e a noção de eterno, é mais fácil do que definir a visão de finito, se o universo fosse finito. Aí nós vamos ver provas da existência de Deus. Como nós sabemos que Deus existe? Primeiro, que não há efeito sem causa. E toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E isso nós vamos ver tanto no macrocosmo, nesses infinitos mundos que existem, tudo funciona numa perfeição absoluta. Um dia eu estava lendo um livro espírita psicografado e tinha umas falas de Pasteur como espírito, ele falava assim, se na atmosfera aqui da Terra fosse tantos quilômetros a menos de atmosfera ou a mais, não existiria vida aqui. Então é tudo feito de forma perfeita. Então, no macrocosmo, a gente percebe isso. Você vê todos esses mundos. E são tão perfeitos que os cientistas conseguem medir as trajetórias. Então, o cientista sabe, por exemplo, quando vai passar um cometa. Quando o cometa Halley, lá atrás, não é hoje que nós temos instrumentos bem melhores, não. Lá atrás, os cientistas já tinham previsto todas essa parte, tanto dos planetas quanto dos cometas. Por quê? Porque é tudo perfeito. Isso no macrocosmo. No microcosmo, dá para ver também essa perfeição. É só nós pegarmos, por exemplo, uma semente de laranja. Saber que toda a árvore da laranja está naquela semente. Tudo vai se desenvolver a partir dali. Pegar um óvulo de uma mulher que se junta ao espermatozoide do homem numa célula, que todo o desenvolvimento do corpo começa ali. Então, há uma perfeição em tudo. E é até engraçado isso, que faz, sei lá, de 6 meses a um ano, acho que um ano por aí, o Dr. Drauzio Varela, ele faz artigos na Folha. E ele não acredita em Deus e nem que a alma vai continuar após a morte. E ele começou a escrever o seguinte, que é impossível ter vida em outros planetas. Aí eu falei, mas por que ele escreveu? Era manchete. Aí eu fui ler o que ele tinha escrito. E, puxa vida, ele não acredita em vida após a vida, mas como que ele vai falar que é impossível ter vida em outro planeta? Mas, qual é a tese dele?
que foi um número tão violento, grande, de coincidências que houveram para ter a vida na Terra, que era impossível ter em outro lugar. Então, ao invés das pessoas assim mais inteligentes conceberem que há um ser maior que faz tudo funcionar, eles colocam como uma coincidência aqui na Terra que seria impossível de acontecer. Por exemplo, só na nossa galáxia, a ciência estima que tem mais de 200 bilhões de sóis. Se cada um tiver uns 10 planetas, são 2 trilhões de planetas. Então, para não ter nenhum, olha que proporção que seria essa, e 1 em 2, são milhões de galáxias. Então, a gente vai vendo que tem que ter Deus. Não tem como não ter Deus. Não tem como não ter a mão de Deus por tudo. Agora, pouca ciência leva a descrença, mas grande ciência leva a certeza de Deus. Como falava Einstein, né? Quanto mais eu penetro no universo, mais eu vejo a mão de Deus. Então, é muito importante nós irmos percebendo isso. Por exemplo, Darwin. Darwin fez a progressão das espécies. Então, com Darwin, nós vamos aprender que o cachorro não começou só o cachorro, o gato, todas as espécies foram uma derivando da outra. Darwin estava certo? Sim. Então, há uma lei evolucionista, não é criacionista, não foi criado já prontinho assim. Mas o que Darwin não sabia, e talvez não tivesse condição de saber, é que todo esse progresso das espécies tinha a mão dos emissários de Jesus cuidando. Então, aquela progressão das espécies tinha a mão dos emissários de Jesus. Então, chegou uma época, não sei, que há uns 20 mil anos atrás, por aí, ou para cá um pouco, não me lembro direito, isso tem no Evolução em Dois Mundos, e também tem no A Caminho da Luz, que os emissários de Jesus ficaram contentes com aquela nível de espécie que tinha e fizeram os padrões. Então, se aquele cientista que descobriu os genes lá, verificando das ervilhas, Mendel, né? Mendel, dominante com recessivo da dominante. Se ele fosse, não lembro o tempo agora, mas há 10 mil anos atrás, vamos colocar assim, ele não ia achar esse padrão. Por quê? Porque houve a mão dos emissários de Jesus cuidando para que ficasse dessa forma perfeita. E assim é. Então, em todo o universo, há emissários de Deus cuidando de tudo. Porque Deus, ele tem o poder de agir diretamente em tudo. Mas, pela infinita sabedoria de Deus, ele delega a todos os seus filhos uma parte da criação, para que todos também tenham a felicidade de estar participando dela. Então, nós também, dentro da nossa pequenez ainda, nós podemos ser instrumentos de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias. De que forma? Levando o bem para alguém que está precisando daquele bem. Então, assim, em todo o universo, sempre vai ter um espírito que Deus delegou a ele a tarefa de cuidar daquilo ali. Por exemplo, na Terra, quem governa a Terra desde a sua formação é Jesus. Então, em todos os países tem espíritos mais evoluídos cuidando, e assim vão as delegações. Também é prova da existência de Deus o sentimento íntimo do homem. Mesmo que se nós pegarmos os povos mais simples, eles têm dentro deles esse sentimento de Deus. Eles dão um monte de nome diferente, que nem aqui no
no Brasil dava o nome do rei do trovão, rei do seu, Deus do trovão, Deus do seu... Mas é um ser superior. Então, é mais uma prova, porque eles não aprenderam isso. Não foi uma coisa ensinada. E é por isso que a primeira lei natural, lei moral, que é a lei divina que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, é a lei de adoração, porque é uma lei divina. Todos nós, no íntimo, sabemos da existência de Deus como Criador. Atributos de Deus. Dá para nós sabermos como que é Deus, a essência de Deus, não dá. Precisaria algumas faculdades que ainda não temos ainda. Então, nós não conseguimos conceber como é Deus. Se nós tentarmos, por mais que tentemos, nós podemos até embaraçar os nossos raciocínios, os nossos pensamentos. Está fora de nós essa concepção. Outra coisa que Kardec trabalha na Gênese é a visão de Deus. Quem pode ver Deus? Então, Kardec conclui que só os espíritos puros veem a Deus. Então, a gente vai ver no Velho Testamento. Vamos voltar para o Velho Testamento. Quando Moisés recebe os 12 mandamentos. 12, eu aumentei 2, os 10 mandamentos. O que acontece? Ele fala que recebeu de Deus, porque ele viu um espírito lá, que pode ter sido até Jesus, mas mais certeza, um emissário de Jesus que levou a ele os 10 mandamentos. Mas, quando você vai ver um espírito bastante com muita luz, você vai colocar na visão dele como Deus. Mas, nessa terra, pela concepção que Kardec nos passa, somente Jesus já viu a Deus. Então, ninguém mais conseguiu ver a Deus. E é importante também, por exemplo, muitas pessoas falam que nós espíritas não somos cristãos porque nós falamos que Jesus não é Deus. E, na verdade, não é. Mas a nossa concepção de Jesus torna o mestre querido maior do que a concepção daqueles que acham que é Deus. Porque aqueles que acham que é Deus, Jesus já teria sido criado perfeito. E nós sabemos que Jesus, ele foi criado como qualquer um de nós, e pelo seu próprio esforço, ele chegou a essa condição, não só hoje, de espírito puro, mas de um espírito Cristo que governa o mundo. Então, a nossa concepção de Jesus é até maior do que a concepção de outras religiões que acreditam que Jesus é Deus. Mas a Joana de Ângeles, ela coloca muito isso num livro chamado O Evangelho de Jesus à Luz da Psicologia Profunda, que essa colocação de Jesus como Deus afetou de modo errado, muito ruim a todos que acreditaram nela, porque Jesus sempre vivenciou de modo que todo mundo procurasse ele como modelo. E tem até uma pergunta que fala isso no Livro dos Espíritos, né? Qual o maior modelo da humanidade? Jesus, né? Mas, se fosse Deus, não teria como, porque seria Deus, nunca a gente teria condição de chegar aos ensinamentos de Jesus, de perdão, de compaixão. Então, porque estaria fora da nossa qualquer tipo de coisa que a gente pudesse conceber. Mas agora Jesus se colocou como, assim, sempre nos falando, vocês também são deuses. Vocês podem conseguir o que eu estou vivenciando aqui, dependendo do esforço que vocês possam ter. Lógico, nós vamos ser igual a Jesus de jeito nenhum, ele está muito mais elevado, mas ele mostrou a nós, pelo exemplo, como que a gente conseguia fazer aqui na Terra para ser plenamente feliz.
Então, vamos ver atributos de Deus. Então, se nós não podemos conceber como é Deus, os atributos de Deus, pela lógica do pensamento, nós podemos acabar concluindo pelos atributos de Deus. Então, vamos lá. Então, nós já vimos aqui, né? Só os espíritos perfeitos sabem qual a natureza íntima de Deus, nós não temos condição de saber. Atributos de Deus, eterno. O que é uma coisa eterna? Uma coisa eterna não tem nem princípio e nem fim. Algumas vezes, a gente vê até algumas concepções que o espírito é eterno, mas se for entrar na concepção verdadeira do termo, não é. O espírito, ou nós, somos imortais, ou seja, um dia Deus nos criou, esse foi o dia do nosso início, mas não teremos fim. Então, por isso que diz que Deus é eterno e nós somos imortais. Por que se chega à conclusão que Deus é eterno? Porque se Deus não fosse eterno, alguém teria criado Deus. E esse seria Deus. Então, por essa concepção, nós temos certeza que Deus é eterno, que sempre existiu. Porque se alguém tivesse criado Deus, esse que criou seria Deus. Então, esse raciocínio a gente pode chegar para a nossa própria inteligência aqui. É imutável. Por que Deus é imutável? Porque Deus faz tudo perfeito. Se ele faz tudo perfeito, por que ele mudaria? Então, as leis de Deus, tanto as leis físicas como as leis morais, são perfeitas. Sendo perfeitas, não mudam. Então, isso também nos leva à seguinte conclusão. Não existe milagre como derrogação da lei de Deus. O milagre é uma coisa da lei de Deus que nós ainda não aprendemos. Eu sempre dou um exemplo bastante simples daquele Bandeirantes que foi aí no interior de Goiás e queria descobrir onde estavam as esmeraldas. Como os índios não quisessem falar, ele pegou o aguardente, jogou fogo no aguardente, o aguardente pegou fogo, ele ameaçou que ia jogar fogo em todos os rios dos índios, eles acabaram contando. Por quê? Porque os índios não sabiam dessa possibilidade de existir um produto líquido, como o álcool, que pudesse pegar fogo. Então, isso foi um milagre que ele fez? Não, porque ele sabia uma coisa que os índios não sabiam. Então, a gente pode conceber o milagre de duas formas. Com uma coisa maravilhosa de ver, por exemplo, de ver um bebê nascendo, uma flor, a primavera, aquele monte de flor, o próprio nascer de manhã, o pôr do sol, como um milagre, de coisa assim maravilhosa, muito bonita de ser. Isso a gente pode conceber como um milagre, mas nunca como derrogação da lei de Deus. Então, tanto que no livro A Gênese, da metade para o final, Kardec vai explicar aquilo que se passou como milagres da época de Jesus. Porque o povo, por que Jesus ele dava aqueles sinais, né? Porque o povo só acreditaria que ele era o Messias se ele produzisse os sinais. Porque senão as pessoas não acreditariam. Então, é importante a gente conceber isso. Não existe milagres como derrogação da lei de Deus, porque Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito, portanto, é imutável. É imaterial. Por que Deus é imaterial? Porque a matéria muda. A matéria tem diversas fases. Então, se Deus fosse material, ele não seria imutável.
Então, Deus não é imaterial. Então, no universo é dividido em três partes, que Kardec coloca a quarta até, que é Deus, os espíritos e o princípio espiritual, a matéria, e Kardec coloca o fluido cósmico universal como uma quarta parte, porque ele fala assim, se falar que o fluido cósmico universal é matéria, nós vamos conceber que o espírito também o é, porque o espírito é uma luz, mas é alguma coisa. Então, para separar isso, Kardec coloca em quatro partes o universo: Deus, o princípio inteligente, a matéria e o fluido cósmico universal. Deus é único. Por que nós podemos conceber que Deus é único? Porque se tivessem dois deuses, não haveria unidade, não haveria a imutabilidade das coisas, porque sempre um poderia, mesmo sendo perfeito, podia pensar de uma forma diferente. Nós sempre colocamos aqui, por exemplo, quando nós chegarmos a espíritos puros, e todos chegaremos, nós não vamos perder a nossa originalidade. Então, eu sempre gosto de colocar o exemplo de Paulo e João Evangelista. Dois espíritos muito evoluídos que ajudaram muito Jesus aqui na sua missão. Mas espíritos muito diferentes entre si. Dizem que Paulo reencarnou como Lutero e João Evangelista como São Francisco de Assis. E a gente vê continuar essa diferença. Enquanto São Francisco é doce, amoroso, Lutero é força, é determinação. Igualzinho eram João Evangelista e Paulo. Então, quando eles chegarem a ser espíritos puros, não vão errar mais, mas eles vão continuar com essa originalidade. Então, se houvesse dois deuses, alguma coisa ia ficar diferente, um fazendo e o outro fazendo. Por isso que a gente chega nessa conclusão que Deus é único. Deus é todo-poderoso. Talvez, na minha visão, esse atributo de Deus é o que mais nós temos que introjetar. Vamos voltar que nós falamos lá no começo. Deus não é Deus da Terra. Na verdade, esse nosso mundo é lindo, mas até na sua própria constelação, que é a Via Láctea, é menos do que um grão de areia numa praia. Então, Deus é de todo o universo. Isso nos leva à seguinte conclusão: por maior que seja o mal que exista nessa terra, ele não faz nenhum tipo de confrontação com o poder do amor de Deus. Mas de jeito nenhum. O poder do amor de Deus ele é todo poderoso. É que Deus, a forma que os espíritos, em nome de Deus, agem, contra, entre aspas, né, ajudando esses espíritos que ainda estão, muitas vezes nós mesmos, né, que ainda estamos no caminho do desequilíbrio, ajudando o espírito para que ele passe a se ajudar. Então, nós vemos muito isso naquele livro, A Libertação. Acho que é Libertação, né? Deu um branco aqui. Acho que é Libertação, sim. A Libertação, do André Luiz, que que aconteceu naquele lá? Tinha um obsessor obsediando a filha de um dos mentores que estava cuidando ali com o André Luiz. Então, eles podiam ter chegado lá e falar, com poder, porque é irresistível o poder dos espíritos mais evoluídos para os menos evoluídos. Eles tinham poder para simplesmente afastar aqueles espíritos, mas eles fazem isso? Não. Eles começaram a ajudar esse espírito que estava obsediando, já faz um tempo que eu li, mas eu acho que é assim, ele tinha um filho preso, mal condenado. Então, eles foram trabalhar junto ao juiz para que o juiz
desce a justiça para aquele filho, daquele obsessor que estava encarnado, e ao perceber que foi aquele espírito que ajudou, ele falou, olha, muito obrigado. Ele falou, ó, eu te ajudei, mas essa pessoa que você está obsediando também foi minha filha em outra vida. Aí ele ainda falou assim, ó, eu vou me afastar dela, mas tem os outros espíritos que vão continuar. Ele falou, não, mas os outros espíritos têm menos força magnética que a sua. Se você se afastar, é muito mais fácil para nós. Então, eles foram lá combater esse espírito? Não. Eles simplesmente foram fazer o bem para que ele, por sua livre e espontânea vontade, através da gratidão dele por ter ajudado o filho dele, também usasse o amor a favor do outro. E isso é importante, nós temos essa certeza de que Deus é todo-poderoso. Por quê? Porque nós vamos chegar às conclusões com essa certeza. Primeiro, que tudo que vem de Deus é bom para nós. Tudo que vem de Deus é bom. Que Deus não castiga. Então, se alguma coisa que está na nossa vida acontecendo, nós achamos não boa, só tem duas razões de ser. Ou eu pedi para passar por aquilo para me tornar melhor, ou eu dei causa àquilo. Porque de Deus só vem coisas boas. Então, eu não preciso temer o mal. Na verdade, o único mal que eu devo temer é o mal que ainda existe no meu coração. Porque este mal que me faz mal. O mal de outros espíritos só vai me fazer mal quando eu estou com o pensamento em sintonia com um deles. Porque senão Deus não deixa. Então Deus sempre age fazendo que o mal gere bem. Só que as pessoas que estão fazendo mal não percebem isso. Mas quando o que ela vai fazer de mal não for gerar um bem para alguém, para uma situação, Deus não permite. Então, é muito importante nós termos essa certeza de que a luz supera tudo. Quando nós falamos da primeira vez que demos esse tema, eu lembro que nós falamos o seguinte, é só você pegar a nossa quadra lá do Jesus Nazaré, ela é bem ampla. Se ela estiver toda escura, mas tem um banheiro bem pequenininho lá. Se o banheiro estiver aceso, a escuridão daquela quadra vai entrar no banheiro? Ou é o contrário? A luz do banheiro vai tomar conta daquela quadra. Não tomar conta inteira, mas vai iluminar para você, pelo menos, saber onde você está indo. Então, é assim que funciona. O mal é a ausência de bem, como a sombra, a escuridão é a ausência da luz. Essa certeza que nós temos que ter de todo o poder de Deus, que é o poder do amor, nos deixa mais tranquilos na vida. Porque nós vamos analisar aquele final do Pai Nosso, que não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nós vamos entender a forma correta da oração, que as tentações, elas são dos nossos desejos e das nossas más tendências, como orgulho, egoísmo e inveja. São essas tentações. E o mal que eu falo para livrar do mal é o mal que eu ainda trago, porque esse mal é o que me faz mal. Esse mal é o que me faz mal. O mal que vem de fora, ele faz mal para mim a partir do momento que eu me sintonizo com ele, ou seja, o meu pensamento está na mesma frequência daquele mal, porque senão ele não chega a mim. Eu fico bem mais... ele não consegue penetrar dentro de mim, porque o poder de Deus é muito maior que tudo. E também, uma outra coisa que é importantíssima, nós temos a certeza que Deus é soberanamente justo, mas é soberanamente
bom e misericordioso. Então, há uma justiça no universo, há. Toda vez que eu, já tendo condições de fazer o certo, eu não o faça, a minha própria consciência, onde Deus colocou dentro de mim a sua lei, vai exigir reparação. Se eu ainda não vivenciei o suficiente para saber que aquilo é errado e erro, a minha consciência não me cobra. Por quê? Como disse Paulo na sua carta, são-te perdoados tempos de ignorância. Então, a partir do momento, quanto mais eu vou evoluindo, mais liberdade de ação eu vou tendo, e, logicamente, maior é a minha responsabilidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, além de me dar novas oportunidades de reencarnar para refazer os caminhos, ele permite, isso é muito importante a gente saber, que nós reparemos os erros fazendo bem. Porque a justiça exige a reparação, mas o infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia de Deus para com seus filhos permite que, através do bem, eu repare o mal. Nós vimos isso na última semana aqui. Quanto tempo demora o sofrimento do culpado? Resposta do Espírito de Verdade a Kardec. Demora o tempo que ele se melhore. Basicamente é o seguinte, a dor só vem para que nós se tornemos melhores. A partir do momento que eu me torne melhor, a dor já perde a sua função. Então, nunca é castigo. É um auxílio, é um fermento para a nossa vontade de buscar o bem. Mas como nós vimos um pouco antes até, que tem como provar a existência de Deus. Eu já vou entrar aí. É importante nós sabermos, eu fui ler a pergunta e me perdi aqui, que nós sempre temos condições de reparar qualquer mal que tivermos feito fazendo bem. E que sofrer por sofrer, agora eu lembrei o que eu ia falar, sofrer por sofrer não adianta. O sofrer só é válido em minha vida se ele me levar ao amor. Ou seja, o sofrimento entra na minha vida para que eu me torne melhor. Então, a partir do momento que eu me tornei melhor, eu não preciso mais dele. Quanto tempo demora o sofrimento do culpado até que ele se melhore? Pronto. Agora, muitas vezes, o sofrimento chega em nossa vida e nós se tornamos mais azedos, mais duros ainda. Então, quando está acontecendo isso, não está adiantando nada o sofrimento. E ele vai permanecer, porque nós não estamos nos tornando melhores. Então, é importante, quando o sofrimento chega, eu procurar perguntar para ele por quê. Por que você entrou na minha vida? Onde que eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? E não tê-lo como inimigo. É igual uma doença. Quando eu passo a detestar a doença, odiar a doença, ela fica pior. Agora, se eu entender a doença como um caminho para que eu me torne melhor, ela vai ficar mais leve. Até eu vou enxergá-la de forma mais leve. E com isso eu vou superá-la mais facilmente. Aí, a falsidade da doutrina panteísta. Essa doutrina panteísta devia ser muito forte na época de Kardec, porque ele coloca um estudo da doutrina panteísta em diversos lugares da codificação. O que falava essa doutrina panteísta? Que nós saímos de Deus para encarnar, e quando nós retornamos para após o desencarne, nós voltaremos a pertencer ao corpo de Deus. Com isso, isso não é uma verdade, logicamente. Se fosse isso, Deus nunca seria perfeito, porque ele seria formado
por uma quantidade infinita de pessoas imperfeitas. E mais uma situação que haveria aí. Nós perderíamos a individualidade. Por quê? A hora que nós desencarnamos, nós continuamos com nós somos espíritos aqui, encarnados. Passamos para lá, continuamos sabendo quem nós somos, cada um individual do outro. Se voltássemos para o corpo de Deus, seria quase igual à doutrina materialista de acabar, porque morreu, nós perderíamos o autoconhecimento de nós mesmos, não seríamos mais individualidades. Mas essa doutrina, de tão falsa que é, acabou-se com o tempo. É importante a gente saber isso, né? Quando Paulo, ainda como Saulo, estava perseguindo os cristãos, ele já tinha mandado apedrejar Estevão. E aí ele mandou prender Pedro e João Evangelista. E Gamaliel, não sei como se pronuncia de forma correta, que era quase que um mentor dele, ali dentro da doutrina dos hebreus, ele um dia chegou para Saulo e disse o seguinte: olha só, eu já vi muitas doutrinas, eu já sou bem mais de idade, eu já vi muitas religiões começar e terminar, porque o que não é de Deus acaba. Mas você já pensou que você pode estar trabalhando contra Deus? Isso mexeu com o Saulo. Ele não tinha visto Jesus na estrada de Damasco, mas nesse momento ele manda soltar Pedro e João. Então, olha como foi intuído dentro já tinha uma sabedoria para conseguir captar isso, né, Gamaliel? Nessa pergunta, você já pensou que você pode estar trabalhando contra Deus? Então, eu penso isso muitas vezes, que tem pessoas que falam que a nossa doutrina não é de Deus. A gente tem que sempre falar assim: olha, toma cuidado, que você, indo contra a doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, como todas as outras que são cristãs, vocês podem estar indo contra o próprio Cristo que vocês acham que estão seguindo. Então, é isso que eu tinha que colocar para vocês hoje. E eu vou abrir agora para a palestra, para as perguntas. E tem uma pergunta já, que eu vi aparecer aqui, do Rodrigo. Tem como provar a existência de Deus? Tem, Rodrigo. Vendo essa condição que eu falei lá no início, que toda consequência inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, Kardec até coloca na Gênesis o seguinte: você vê aquele relógio de parede. Então, tem um pêndulo ali. Então, é uma lei física que faz aquele pêndulo ir para um lado e para o outro. Mas teve um relojoeiro que criou aquilo ali. Não tem como um relógio se fazer sozinho. Então, o universo em si é tão maravilhoso que ele prova naturalmente a existência de Deus. Agora, muitas pessoas vão falar que isso aí é consequência uma coisa aleatória que foi conseguindo diversos fenômenos que acabaram gerando isso. Mas até que eu falei lá do Drauzio Varela, que ele que acha que é assim que foi criado o universo e a vida aqui na Terra, que a inteligência dele falou o seguinte: que foram tantas coisas fortuitas que aconteceram para gerar vida aqui, que em outro planeta, mesmo sabendo que tem trilhões só na nossa galáxia, nunca ia existir igual. Por quê? Porque tem que ver a mão de Deus, ou dos seus emissários, que a gente sabe, né? No caso, a quem Deus delegou para criar a vida aqui. Então, a existência de Deus nós vemos pela sua própria obra. Está aberto, quem quiser. Não sei se você concordou com a resposta, Rodrigo, senão só colocar aí. Se tiver mais... Claro que sim, sem dúvida. Obrigado, Rodrigo. E desculpa ter mandado antes a pergunta aí. Não. Eu vi que o meu sistema está diferente agora. Eu estava fechado o chat, mas aparece
Não, não tem nada que desculpar, não. Mas tá bom, muito obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço. Mais alguém? Esse assunto é bastante interessante para a gente. Não sei se o Donizete tinha alguma coisa para complementar também. Existem uns estudos atuais em que as pessoas que acreditam em Deus e têm fé, elas se curam mais rapidamente e têm uma sobrevida também maior em relação àqueles que não têm. Isso. Ora, hipoteticamente, se não existisse Deus, essa fé em Deus já nos dá uma vida melhor aqui na Terra. Né? Se não tem vida depois da morte, né, nós já viveríamos melhor aqui só pelo fato de nós acreditarmos em Deus. Isso mesmo. Né? E, de qualquer maneira, é o seguinte, quem não acredita em Deus e na vida do espírito, na vida depois da morte, vai morrer também. É. Né? E aí ele vai se deparar com a verdade e vai descobrir. Né? Então, a gente não deve ficar muito preocupado com isso, aproveitar essa fé que nós temos para a gente viver melhor e ser mais feliz. Uma vez, Donizete, eu vi uma situação no Jesus Nazaré. Pareceu porque essa confusão que se faz de Jesus e Deus provoca coisas que a gente nem imagina. Tinha um espírito evangélico que queria ver Deus, ou entre aspas, Jesus, né? Mas ele não via. Aí, acho que foi o Agrício, faz oração, olha, vamos pedir para você ver alguém. Aí, quem que apareceu para ele? A mãe dele. Aí, eu não estava nem dirigindo, estava lá, falei, agora... Eu falei assim, mas o diabo pode aparecer de muitas formas. Eu falei, pixe, agora enrolou. Mas aí, olha como que é interessante. Na reunião, tinha um pastor, como um espírito pastor. E ele foi falando do jeito que ele já estava acostumado a ouvir dentro da religião evangélica, e ele acreditou mais no pastor, logicamente, do que no Agrício, falando ali como encarnado, intuído pelo espírito. Então, essas concepções, algumas vezes, nos causam essa turbação. Mas tudo bem, isso daí também não é nada que segundo a Joana de Ângeles, dificulta um pouco, mas se a pessoa estiver seguindo o que Jesus falou, já tá mais do que bom, né? Isso mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai encontrar a verdade. O importante é viver da melhor maneira possível e ser feliz. Isso. E fazer o que Jesus falou, né? Porque que é o meio. O praticar que é a essência, né? Eleusa, acho que quer falar. Oi, Eleusa. Estava sentindo a sua falta, já, Eleusa. Oi, Edson. Já foi explicado, eu só não me lembro por quem, né? Mas, assim, infelizmente, eu não fiquei com o conhecimento. Em vários momentos no Evangelho, é citada a frase filho do homem. Você poderia me explicar de novo por que é essa expressão utilizada por Jesus? Eu vou passar para o Donizete, que isso aí ele vai saber melhor que eu. Pois não. É que Jesus, ao se expressar como filho do homem, a expressão filho do homem tem a ver com Adão, a origem da humanidade. Então, quando Jesus se expressa como filho do homem, quando ele se identifica como filho do homem, ele estava querendo dizer que ele também fazia parte da humanidade, justamente para distinguir a questão dele ser Deus. Então, ele se dizia filho de Deus, mas às vezes também se dizia filho do homem, que é para essa irmandade universal. Era nesse sentido. Filho do homem significa filho da humanidade, ser humano. Ah, perfeito. Obrigada. Obrigado, Donizete. Então, vou voltar. Acho só complementando, eu creio muito na questão de que Jesus também falava muito por parábolas, né? Falava por metáforas que a gente não... Até hoje a gente tem muita coisa ainda para refletir, até sobre assuntos atuais, né? Então, há 2020 anos atrás ele já falava e até hoje a gente ainda não entendeu, né?
Então, tem muito disso também. Eu gosto muito de pensar o seguinte: Jesus falava por parábolas justamente por amor a nós. Porque naquela época, se ele fosse mais claro, assim, todo mundo entendesse, ia aumentar por demais a culpa. Então, ele falou por parábola, porque é o que você acabou de falar. Tem coisas que são tudo é atualíssimo até hoje. Então, cada um vai entendendo conforme vai evoluindo, e quando ele aprende, ele já tem condição de fazer aquilo. E é gozado que Jesus era uma didática perfeita, porque as parábolas deles, elas são bastante provocadoras. Por exemplo, aquela parábola da pessoa que sai a contratar os funcionários e paga a mesma quantia no final do dia. Então, a gente ouve aquela parábola, mas daí está errado. Onde já se viu a pessoa que trabalhou 1 hora só ganhar mais que 10? Então, como ele não deixou nada escrito, tudo que ele falava era baseado no que as pessoas sabiam, tanto que tem aquela da dracma perdida, mais 3 parábolas que ele contou a mesma coisa para públicos diferentes, mudando o jeito de contar. Então, era perfeito, podia ser, né? Jesus falando. Então, tem coisas que, se a gente soubesse há 2000 anos atrás, acho que a nossa culpa ia aumentar demais. Então, foi